A paz do Criador Yau, a paz do Salvador Yausha a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez juntos, né, aqui para aprendermos mais da palavra do Criador, através do nosso amado Yausha Mashiach, o Salvador. Então é uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês, tá? O Eterno, ele sempre prepara, né, as coisas no tempo certo, a palavra no tempo certo, né? Então, só temos a agradecer. Então, irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco, através da palavra, da importância da adoração, tá? A gente precisa compreender e entender, né, que muitas das vezes a gente se deixa levar só pela questão de ajoelhar e pedir, pedir, pedir. Às vezes a gente só ajoelha para orar, para pedir, né? E a palavra que nós vamos ler hoje, ela vem trazendo um alerta para nós, tá? Que muito antes de pedir, o Eterno Yahweh é digno de toda adoração primeiro. Então, muitas das vezes, a gente fica focado só em pedir, em pedir, em pedir, em pedir as coisas para Yahweh, mas a gente esquece de primeiramente adorar Ele, ficar ali horas só exaltando ao nosso Criador Yahweh, só, sabe, honrando Ele com palavra, sabe, palavras verdadeiras, realmente estar ali de joelho, adorando a Ele. Então, a palavra hoje vai nos trazer a importância da adoração ao Criador Yahweh, né? A importância de a gente estar ali adorando a Ele, não só pedindo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque muitas das vezes, muitas pessoas só chegam ao Criador Yahweh para pedir, mas esquece que primeiramente Ele é digno, que nós nos prostramos diante dEle, né? E antes de pedir qualquer coisa, a gente tira semanas só para adorar, só para adorar a Ele, tá? Então, assim, a Escritura, ela deixa registrado aqui, né, que todos os nossos irmãos de outrora tinham essa consciência da importância de, antes de pedir qualquer coisa, estar ali adorando a Yahweh primeiro em palavras, né, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu espírito, de toda a sua alma, tá ali adorando ao Criador Yahweh, antes mesmo de pedir algo, né? Então, veja, vamos lá em Isaías, capítulo 25, versículo 1, diz assim: Yahweh, tu és o meu Criador, exaltar-te-ei, louvarei o teu nome, porque tu realizastes os teus desígnios maravilhosos de outrora, com toda a fidelidade. Então veja, como eu falei, os nossos irmãos tinham consciência de que Yahweh era digno, primeiramente, que todo joelho se prostrasse e o adorasse antes de pedir qualquer coisa. Então, antes de pedir qualquer coisa, a gente tem que ajoelhar ali e começar a louvar para Ele, né? Porque muitas das vezes a gente só quer louvar quando as pessoas estão vendo. Não, mas nós temos que louvar na nossa intimidade com Yahweh, sabe? Sentar ali e começa a louvar para Ele. Começa ali a falar palavras belas e espirituais, né, para o nosso Pai. Porque os nossos irmãos faziam isso, né? Eles adoravam a Yahweh com palavras e eles, sabe, se declaravam para Yahweh. Se declaravam para Yahweh de forma tão linda, de forma tão bela. Olha quantas declarações os nossos irmãos faziam para o nosso Pai Criador Yahweh. Por quê? Porque Ele é digno, tá? Ele não merece que a gente só chegue ali e peça, 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 não. Ele merece primeiro ser adorado. Ele merece primeiro receber toda a honra, todas as palavras belas que nós temos no nosso coração. Nós temos que entregar a Ele, dizer o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto que tudo que Ele faz é bom e agradável. Assim como os nossos irmãos faziam. Olha o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 25, versículo 1. Vamos ler mais uma vez. Yahweh, tu és o meu Criador, exaltar-te-ei, veja, exaltar-te-ei. Nosso irmão deixando bem claro, eu vou te exaltar todas as vezes que eu dobrar o meu joelho, eu vou falar palavras
belas para ti, Pai, porque tu és merecedor. Então veja, Yahweh, tu és o meu Criador. Exaltar-te-ei, louvarei o teu nome, porque tu realizastes os teus desígnios maravilhosos de outrora com toda a fidelidade. Então olha que coisa linda. E muitas das vezes nós nos esquecemos de estar ali adorando a Yahweh através das palavras mais belas e maravilhosas que Ele merece. Ele merece, porque Ele é perfeito. E como é bom, irmãos, e como é bom a gente tirar semanas só para adorar ao Criador Yahweh, sem pedir nada, apenas ajoelhar e adorar a Ele. Só pela existência dele. Então, Ele merece isso. E nós não podemos esquecer disso. Porque tudo do nosso levantar ao nosso deitar é Ele que faz. Então, nós temos que ter esta consciência de não ficar o tempo todo só pedindo e esquecer de adorar o nosso Pai de forma pura, de adorar Ele da forma mais pura que há dentro de você. De dizer, Pai, essa semana eu não vou te pedir nada, eu só vou te adorar, eu só vou te exaltar, eu só vou dizer o quanto que eu te amo, o quanto que tu é um Pai e Criador precioso para mim. O quanto a tua existência, só de tu existir, tu já é digno de toda adoração. Então nós temos que ter essa consciência. Nós temos que nos declarar ao nosso Pai, porque Ele é merecedor. Veja lá também, quando nós pegamos a passagem que está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 25, diz assim: E servireis a Yahweh, vosso Criador, e Ele abençoará o teu pão e as tuas águas, e tirarei a doença do meio de ti. Veja só, preste bem atenção. E servireis a Yahweh, vosso Criador, e Ele abençoará o teu pão e as tuas águas, e tirará a doença do meio de ti. Veja, antes dele abençoar, dele nos guardar, dele nos dar livramento, nós primeiramente temos que estar ajoelhados perante a Ele. Não é pedir primeiro, é primeiro honrar a Ele, é primeiro estar ali adorando Ele. E aí em seguida vem aquele que está ali adorando a Ele, de joelhos prostrados, dizendo a importância da existência dele, de todo o coração, como eu disse, de forma pura e verdadeira. E aí ele vem com o resto, que é o quê? É nos abençoando, é nos guardando, é cuidando de cada detalhe da nossa vida, é tirando do meio do nosso lar as enfermidades, os espíritos imundos, os ataques do adversário, porque nós sabemos que o adversário ele não cansa de perseguir aqueles que guardam e obedecem aos mandamentos do Criador Yahweh. Então veja o que está aqui sendo descrito. E servireis a Yahweh, vosso Criador, e Ele abençoará o teu pão, as tuas águas, e tirará a doença do meio de ti. Então, se você quer a proteção divina, se você quer Yahweh te livrando, guardando o teu lar, tua casa, tua família, tua vida, primeiramente, vá lá. Adora Ele de todo o coração. Se declara para Ele de forma pura. Quando ajoelhar, antes de pedir qualquer coisa, adora Ele primeiro. Porque Ele é digno disso. Quando nós fazemos isso, em sequência, Ele já vem com toda essa proteção que está escrita logo depois. Então, veja que uma coisa encaixa na outra, né?
Então, muitas das vezes, a gente fica ali só pedindo. Imagine, Yao não, não é digno de tão pouco, ele é digno de muito mais, tá? Ele é soberano, ele é altíssimo, ele não merece que os filhos estejam ali só pedindo, só pedindo, só pedindo, não. Ele é soberano, ele é altíssimo, ele merece que os filhos dele estejam ali primeiramente o adorando, se declarando para ele, dizendo o quanto da importância dele nas nossas vidas. E veja que outrora todos os filhos faziam isso, todos nós temos relato, né? Então, isso ficou descrito para que nós também façamos o mesmo. Porque nós não podemos ser filhos que só está ali para pedir. Não. Quando nós amamos ao Criador de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós temos que ter a consciência que antes de pedir qualquer coisa, nós temos que estar ali honrando primeiro. Porque Ele merece ouvir só coisas boas dos nossos lábios para Ele. Então, isto para nós é um alerta. Porque muitas das vezes, a gente, entre muitas aspas, a gente acaba ficando só no interesse, né? Que é só impedir. Mas esquece de adorar ao Criador Yahweh. Esquece de, na intimidade, estar o adorando. E não precisa ninguém estar vendo, né? É entre você e Ele. Simplesmente você sentar ali e começar a louvar para Ele. Dizer, Pai, esse louvor eu tô dedicando para Ti. As minhas mais puras e belas palavras de amor, ó Yahweh, eu entrego para Ti. E isso cria um vínculo, uma raiz muito forte entre Yahweh e os seus filhos quando nós agimos assim. Fica uma ligação muito forte e muito linda. Então, se nós queremos e desejamos as bênçãos de Yahweh sobre as nossas vidas e a grande proteção dele sobre nossa família e nosso lar, primeiramente nós temos que ter essa consciência. Para eu ter a grande proteção de Yahweh, primeiramente eu tenho que estar ali, me declarando para ele, porque ele é merecedor. Eu não vou só me achegar a Yahweh para pedir algo. Isso é muito cansativo. Isso é muito cansativo. Porque Yahweh não merece só isso, ele merece muito mais. Ele não merece que a gente esteja ali só, Pai, faz isso, Pai, faz aquilo, Pai, me dá isso, Pai, isso, abre... Não. Não, antes de pedir qualquer coisa, ele merece ser adorado. Ele não precisa fazer nada. É essa consciência que nós temos que ter. Yahweh não precisa fazer nada para que depois é que a gente venha adorar. Não. Porque muitas das vezes nós nos perdemos nisso. Não, deixa primeiro e Yahweh me dá a benção. Aí depois eu vou lá agradecer e adorar Ele e dizer palavras lindas para Ele, dizer o quanto Ele é poderoso. Não, nós temos que fazer isso sem receber nada. Nada. Porque só da gente estar respirando, dormindo e acordando, Ele já está fazendo tudo por nós. Só que Ele é tão bondoso, Ele é tão generoso, que Ele sente amor em fazer em dobro. Mas Ele nem precisava. Mas é que Yahweh é muito lindo, Ele é muito perfeito. Então, Ele tem uma generosidade que não tem fim. Mas nós, como filhos, temos que ter essa consciência de que Ele merece que nós o adoramos, que nós o exaltamos com palavras muito
antes dele dar qualquer bênção para nós, muito antes dele abrir qualquer porta, muito antes dele fazer qualquer milagre. Então nós não podemos ser filhos que só quer estar ali agradecendo ou falando palavras lindas para Yahweh quando recebe a bênção primeiro. Não, não é assim que funciona. Não é assim que nós devemos agir. Não é assim que nossos irmãos agem. E nós vamos ter a prova disso, de que nossos irmãos o adoravam, mesmo sem estar recebendo nada. Mesmo estando ali, muitas vezes em cativeiro, sendo humilhados, maltratados. Mas muito antes deles pedir qualquer coisa, ou algum tipo de livramento, eles já estavam muito antes adorando a Yahweh através de palavras. Exaltando a Yahweh através de palavras. Na intimidade dele. Não era para ninguém ver. Que é muito fácil louvar para Yahweh quando uma câmera está ligada. É muito fácil dizer, Yahweh, eu te amo, quando uma câmera está ligada. Mas o Eterno quer que nós façamos isso na nossa intimidade, quando ninguém está vendo, de uma forma, como eu disse, de uma forma pura, de uma forma verdadeira. Ele quer isso dos filhos dele. Ele quer esse amor, essa pureza verdadeira. E as demais coisas, óbvio que ele fará, né? Então veja, vamos lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. Atos, capítulo 16, versículo 25. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Yahweh, e os outros presos os escutavam. Preste atenção. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Yahweh, e os outros presos os escutavam. Olha só. Viu aquilo que eu falei? Que antes de pedir, não importa a situação que você esteja, primeiro você adora ao Criador. Não é depois que a bênção chega, é antes. É quando você está no mais profundo sofrimento, na mais profunda dor, nas mais profundas dúvidas, que muitas das vezes rondam o nosso ser. Mas nós temos que dizer, não, não vou pedir nada. Primeiro, Yahweh é digno que eu adore. E Paulo e Silas tinham essa consciência. Eles estavam presos. Eles estavam presos. Mas antes mesmo deles pedirem que Yahweh o livrassem daquela cadeia, o que eles tinham na consciência dele? Não, mesmo a gente preso, mesmo antes da gente pedir qualquer livramento, qualquer coisa, mesmo a gente aqui sem saber o que vai acontecer conosco, se vamos ser mortos ou não, mesmo assim, vamos louvar Ele, vamos adorar Ele. E eles deixaram um grande testemunho naquela cela, naquela prisão, aos outros prisioneiros, que provavelmente ficaram admirados com tamanha fé, com tamanha sabedoria, com tamanho, primeiramente, com tamanho amor de 2 filhos para com seu pai criador. Irmãos, isso é o que eu falo, isso é um amor verdadeiro, de um filho para o seu pai criador espiritual. Então, isso para mim é algo lindo, é uma pureza de quando eu leio essa palavra, de um amor tão puro e tão fiel desses 2 para com Yahweh, que não tem tamanho. Porque eles não se deixaram levar pelo desespero, porque eles podiam ter se deixado levar pelo desespero e começar a gritar ali, Yahweh me socorre, Yahweh me livra, Yahweh me dá livramento, não deixa que ninguém me mate, não deixa que ninguém me bata. Não, eles pensaram, não vamos pedir nada. Vamos adorar ao nosso Pai Criador. E não importa se a gente está aqui, não importa se a gente vai ser morto, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Mas não importa. Antes de pedir qualquer coisa, vamos adorar a Ele. E foram isso que eles fizeram naquela prisão. E deram grande testemunho aos outros prisioneiros, que com certeza ficaram espantados com tamanha fé, com tamanho amor. Porque se fosse outra, a primeira coisa que ia fazer era pedir algo para Yahweh. E esquecer de o adorar, porque estava naquele momento
Mas é isso que o Eterno quer ensinar para nós. Mesmo nos piores momentos da vida de vocês, me adorem primeiro. Me amem como filhos primeiro. E é isso que nós temos que fazer. É ter esse tipo de amadurecimento, irmãos. Isso é muito importante. Isso faz uma diferença na nossa ligação com o Yahweh. Isso faz uma diferença. Isso abre portas e caminhos imagináveis. Imagináveis. Da gente aprender a adorar a Yahweh no meio da dor. Porque no meio da dor, a primeira coisa que a gente quer fazer é só pedir. Mas não é isso, não é só isso que Yahweh quer. Nós podemos pedir? Óbvio. Óbvio. Claro que sim. Claro que nós temos que pedir por livramento, por proteção. Óbvio que sim. Mas antes de pedir, nós temos que primeiro adorá-lo. Não é no meio do desespero esquecer de adorá-lo. Nós temos que colocar o amor na frente para com o Yahweh e o sofrimento atrás. Porque quando você coloca o amor na frente do sofrimento, Yahweh te guarda no meio do sofrimento. Igual ele disse lá em cima, em Êxodo capítulo 23, versículo 25. Quando vocês me adoram primeiro, depois eu vou enviando a bênção, a proteção, purificando a água, o pão de vocês, tirando a doença do meio da casa de vocês. Mas primeiro me adora. Então primeiro tem que vir o amor para com o teu Criador. E o livramento vem depois. Assim como foi com Paulo e Silas. Primeiro eles adoraram ao Criador. E ao vendo esse amor gigante deles, essa adoração pura que eles tinham a Yahweh, eles não esqueceram de adorar a Yahweh mesmo no pior momento da vida deles, que eles estavam ali presos, sem saber o que ia acontecer com eles. Mas eles não deixaram o medo tomar conta, o desespero tomar conta. E antes deles pedir qualquer coisa, eles estavam ali, adorando a Yahweh em palavras, em forma de oração, em forma de louvor. E ao contemplando isso lá de cima, não pensou duas vezes em enviar o livramento e livrar eles daquela prisão. E eles ainda deixaram um grande testemunho para os outros prisioneiros. Olha que coisa linda. Quando a gente adora a Yahweh, quando a gente adora a Yahweh no meio da dor, é onde mais a gente deixa testemunho para aqueles que nos observam. Porque adorar a Yahweh no meio da dor não é para qualquer um. É só para quem realmente está disposto a amar a Yahweh acima de tudo e primeiramente. É amar Ele acima de tudo. Amar Ele acima de tudo, irmãos. De tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Não importa a luta, a situação que nós estivermos passando. É ter essa consciência, não, eu estou aqui massacrada, sentindo tantas coisas, passando por tantas lutas, mas eu não vou colocar a minha dor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu vou colocar o meu amor, eu vou entregar o meu amor que está aqui dentro de mim para o meu Criador. Primeiro eu vou adorar Ele. E eu sei que depois Ele vai resolver os meus problemas, vai entrar com providência naquilo que eu estou sofrendo. Então veja que coisa linda que é você primeiramente adorar a Ele. Então nós temos que tirar esse tempo só de adoração, irmãos. É realmente a gente tirar uma semana, 3 dias, 2 dias, mas a gente tirar o máximo de dias possíveis para apenas adorar e não pedir. Apenas adorar.
eu vou passar uma semana só ajoelhando e adorando a Yahweh, entregando para Ele todo o meu amor, porque Ele é digno. Então, quando nós temos essa consciência, a nossa intimidade com o Altíssimo, ela só vai crescer. Mas assim, crescer em abundância, irmãos, em abundância. E o nosso amor vai crescendo junto para com Ele. Porque o nosso amor para com o Yahweh tem que ser muito forte. Porque quando o amor de um filho para com seu pai, Yahweh, é extremamente forte, estruturado, firmado na rocha, pode vir o que for. Pode vir o que for. Esse amor que você tem pelo seu Criador te sustenta. Nada te derruba. Nada, nada, nem ninguém, nem nenhuma tentativa do adversário vai te derrubar. Porque o amor de um filho para com o seu Criador, irmãos, quando é verdadeiro, quando é puro, faz uma diferença muito gigante no mundo espiritual. Quando você tem esse amor e esse entendimento de que Ele merece toda adoração primeiro, antes de pedir qualquer coisa, quando nós agimos assim, se abre um portal muito grande no mundo espiritual em nosso favor. De ser tão grande de a gente nem abrir a boca para pedir algo e ao já fazer. Porque Ele, sabe, sonda o seu interior e vê. Meu filho, a minha filha não me busca por interesse. Veja, primeiro ela me adora, primeiro ele me adora. Veja, ele derrubado, ele machucado, ele tá sofrendo, ela tá sofrendo. Olha no vale que eles estão, mas primeiramente eles estão me adorando. Então, muito antes dele pedir, depois dessa adoração, eu já vou estar fazendo. Então, se abre um portal muito gigante. Porque Yahweh sabe da pureza e da importância de um amor puro, de um filho, de uma filha para Ele. E é muito lindo, irmãos. Não tem nada melhor do que você amar Yahweh com pureza. Com pureza, simplesmente amar Ele. E dedicar o seu melhor para Ele. Tudo, eu sempre falo, Yahweh, o que há de mais puro dentro de mim, o que há de mais bonito dentro de mim, eu entrego a Ti e a mais ninguém. Porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Então, tudo que você vê que você tem de mais puro dentro de você, mais precioso dentro de você, entregue a Ele. Dê para Ele, porque Ele é merecedor. As palavras mais lindas de amor, fale para Ele. Os cânticos mais lindos de louvores, entre no seu quarto, abra os seus lábios e diga: Pai, esses louvores lindos eu vou cantar para Ti. Isso é a forma de adoração que toca o coração de Yahweh. Assim como tocou o coração dele, ver a adoração primeiramente de Paulo e Silas. Paulo e Silas não estavam ali murmurando, não. Falando: Pai, me tira daqui. Por que tu deixou que prendêssemos? Por que tu deixou que a gente tivesse aqui nessa situação? Não. Nem questionaram. Porque o amor faz isso, irmãos. Quando a gente ama Yahweh de verdade, às vezes a gente está num vale tão doloroso, mas a gente nem questiona. Porque a gente para e pensa, como que a gente vai questionar a um Criador que tem o poder de todas as coisas, que tem o domínio de tudo, que só de eu estar viva e respirando, viva e respirando, já é o maior milagre que Ele pode fazer para mim. O que eu preciso mais? Então, quando você tem essa consciência, nossa, tudo muda. E por isso houve a libertação de Paulo e Silas, porque Yahweh viu que primeiramente eles colocaram na frente o amor que eles tinham para com Yahweh. Eles não se deixaram abater
por aquela situação e eles não começaram a questionar. E nós temos que fazer as mesmas coisas. Nós temos que saber tocar o coração de Yahweh com pureza. Porque ele é merecedor. Vamos lá também, em Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque tudo é dele, por ele, para ele. A ele toda honra pelos séculos dos séculos, assim seja. Veja só, Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele toda honra pelos séculos dos séculos, assim seja. E assim realmente seja no nome do Salvador Yahshua. Então tudo que fazemos, primeiramente tem que ser para ele, não para nós mesmos. Tudo é para ele, por ele, pela existência dele, toda a honra a ele. Tudo em primeiro lugar, ele, não nós mesmos. É ele, porque sem ele, nossa existência evapora. Então, é ele. Sempre nós temos que ter essa consciência. E Yahweh tem que estar no topo. É ele o tempo todo. Antes de eu pedir, é honra para ele primeiro. É palavras puras e lindas e declarações de amor através de oração, de súplicas para ele. Não é eu pedir primeiro, faz isso, faz aquilo, me dá aquilo, abre ali, sabe, muda ali. Não. É dizer para nossa consciência, para o nosso tempo, primeiro você vai adorar a ele. Depois da adoração, depois de semanas o adorando, aí sim você vai lá e você vai pedir aquilo que você quer, seja um livramento, seja uma cura, seja uma proteção no meio da família. Então nós temos que ter essa consciência real em primeiro lugar em tudo. Para que nós não nos transformamos em filhos interesseiros, que só se aproxima de algo para pedir, sabe? Filhos pidões, que só tá ali para pedir. Tá, mas e aí? E a adoração ao teu Criador, onde fica? E as tuas declarações de amor para ele, onde fica? E a tua entrega só para ele, sem pedir nada. E dizer, pai, hoje o dia eu tirei só para te adorar. Eu tirei esse dia só para te adorar. Só para dizer, eu não vim te pedir nada, eu não vim te pedir nada, pai. Hoje eu vim só para te adorar, não vim te pedir nada. Só para te adorar. Só para entregar para ti o meu melhor. As minhas melhores palavras, as minhas melhores declarações, os melhores e mais puros louvores que eu conheço. Hoje eu vou entregar tudo só para ti. Não quero te pedir nada, pai. Porque só a tua existência já é o suficiente na minha vida. Então nós temos que fazer isso. Tudo por ele e para ele em primeiro lugar. Então, eu queria trazer esta palavra, a qual o Eterno me deu, porque nós precisamos, irmãos, ser despertados o tempo inteiro, porque senão a gente vai ficando morto espiritualmente e mal acostumado de só se aproximar de algo para pedir e vira um mau costume. Tá, mas quando é que tu vai tirar um dia só para adorar ele? Quando é que tu vai tirar um dia, uma semana só para adorar ele, só para se declarar para ele, só para dizer o tamanho da grandeza que ele é? E quando, cadê? Será que é a vida toda só pedindo? E aí você se torna filhos mal acostumados. Mas não, nós não podemos ser assim, porque olha o exemplo que os nossos irmãos deu para nós, exemplos de adoração, de tudo adorar a Yahweh primeiro. Então nós temos que ter esse coração puro, limpo diante do Eterno, nós temos que ter essa consciência amadurecida, né? Para não virarmos filhos mal acostumados, né? Ou até filhos birrentos, né? Que só agradece ao Pai quando o milagre é feito.
Só diz que ama a Yahweh quando uma porta é aberta, quando uma cura é concedida, né? E não é isso. Isso não é um verdadeiro amor. O verdadeiro amor é quando você está ali dizendo, pai, eu te amo, sem ele precisar fazer nada. Sem ele precisar fazer nada. O amor é isso. O amor, irmãos, não é interesseiro. O amor não é interesseiro. O amor, ele é simples. Ele tem uma pureza que eu não consigo colocar em palavras. O amor não é interesseiro. O amor não fala que ama só para ganhar algo em troca. Você fala que ama porque você ama, não importa o estado que você esteja. Mas é que o amor é tão verdadeiro que o seu mundo pode estar desabando, mas você está ali em primeiro lugar dizendo, pai, eu te amo. Tu és o melhor, o maior de tudo e de todos. Então eu tô aqui para te adorar, para te entregar o meu melhor. Então o amor é isso. Como Paulo e Silas sentiam esse amor. Um amor sem interesse, veja como é um amor sem interesse. Eles estavam presos. Estavam presos. E ali eles demonstraram que o amor deles não era por interesse. Era simplesmente porque eles amavam a Yahweh e não importava a situação. E eles iam adorar a Yahweh em primeiro lugar. Eles não iam ali começar a pedir. Não, primeiro vamos adorar a Yahweh. Mesmo a gente aqui preso, vamos adorar Ele. Vamos louvar para Ele. Vamos dizer o quanto a gente ama Ele em forma de louvor. Vamos demonstrar para Ele que mesmo a gente aqui preso, Ele continua sendo o maior, o mais poderoso, o Altíssimo. E que Ele continua merecendo toda a honra, toda a exaltação, mesmo a gente aqui preso, sem saber se vamos sair vivo ou morto. Mas vamos, Silas, vamos. Sabe? E veja, isso tocou o coração de Yahweh. Tocou o coração de Yahweh. E eles foram libertos daquele cativeiro. Porque o amor faz isso, irmãos. O amor, quando é puro, como eu disse, toca o coração de Yahweh. Então vamos guardar essa palavra. Vamos colocar essa palavra em prática. Vamos começar a tirar tempo só para adorar Yahweh e não pedir nada. Só adorar. Depois pede. Mas primeiro adora Ele. Se declara para Ele. Tira tempo para dedicar as coisas mais lindas e espirituais para Ele. Ele quer isso de nós. Ele quer isso de nós. Ele quer esse despertamento na nossa mente e no nosso coração, para que a gente não vire filhos mal acostumados. Então que possamos guardar esta palavra, que possamos colocar ela em prática verdadeiramente. Não só ouvir e deixar que depois ela escape, não. Pega essa palavra, engole ela como um alimento precioso e puro, como é. Porque a palavra de Yahweh é assim, ela é pura. Ela vem de forma tão simples, mas quando você olha para o seu interior, você já está preenchido. Porque a palavra verdadeira é isso, ela vem, ela te preenche, ela te desperta, ela te alimenta de uma forma que não tem explicação. Então que possamos pegar esta palavra e se alimentar dela e colocar ela em prática. No nome do Salvador Yahshua Mashiach, que foi um grande exemplo também, um grande exemplo de um filho que amou ao pai antes de pedir qualquer coisa. Nos piores momentos, Yahshua não estava ali murmurando ou pedindo isso ou aquilo, não. Que a tua vontade seja feita, pai, e eu vou continuar aqui, te adorando. Então, que nós possamos seguir esses exemplos lindos e puros de adoração ao nosso Pai Criador. Que nós venhamos adorar Ele em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Que nós venhamos reservar esse tempo para Ele. Então, que esta palavra te preencha. Que esta palavra chegue na sua vida e te transforme. Assim como chegou também até a mim. E também me transformou, e por isso que eu trouxe essa palavra para vocês. Tá? Então, que Yahweh, por intermédio de Yahshua, te abençoe, te guarde,
guarde a tua casa, a tua família, a tua vida, e que você seja preenchido desta palavra pura e simples, mas que tem um poder e uma autoridade imensa sobre as nossas vidas. Fiquem todos com Yahweh e com Yahshua Mashiach. E até a próxima, se assim e ao permitir. Um grande abraço a todos vocês.